caso Neymar. O Santos tratou o caso de forma irrelevante e o Barcelona com relevância. E nós, falando isso, que nós tivemos alguns contatos, foram vários contatos com a diretoria, com a oposição do Barcelona, e nós temos ainda tendo esses contatos via Skype, e algumas informações que saíram da imprensa a gente já tinha conhecimento, só que nós não tínhamos documentos para poder divulgar. Então, graças ao Ministério Público da Espanha, graças à Associação Santos Sempre Santos e à oposição do Barcelona, o caso Neymar veio à tona. E nós fizemos uma denúncia no primeiro jornal nosso. A primeira denúncia foi aqui. Fizemos o dossiê do Neymar e agora no nosso jornal nós estamos pedindo explicação. Porque apesar de ter um promotor de justiça que faz parte do comitê gestor do Santos, eles não fizeram nada, só estão fazendo algumas coisas agora por causa que a coisa ficou muito grave e foi matéria de noticiário desportivo mundial. Então, o caso Neymar, nós nos batemos muito nisso, entendeu? E tenho certeza que se não tivesse reduzido o contrato do Neymar, nós temos Copa do Mundo agora esse ano, o Neymar tinha jogado, tinha feito corpo mole, e o pai do Neymar não ia falar isso porque o poeta, o homem do Circo de Soleil, o homem que só vendia espetáculo, não vendia artista, que ficou com medo do pai do Neymar de levar o Neymar para o Corinthians, com um jogador com mais 4 anos de contrato e com uma multa de 45 milhões de euros. Isso aí, ele deve acreditar em mula sem cabeça, em Saci Pererê, porque eu não acredito e tenho certeza que ninguém aqui acredita. Só o senhor Lauro, o homem do Circo, ele é do Circo de Soleil, né? Então é por isso. Outra situação também que ficou que nós colocamos no jornal foi a situação do caso do Odílio. O Odílio disse que não tinha conhecimento. Em 2011, quando houve a redução do contrato, ele está abraçado, agarrado no pescoço do Neymar, pai Neymar, e do homem do Circo de Soleil. Então ele estava presente ali. Em 2013 foi ele que assinou, entendeu, a ida do Neymar para o Barcelona. Então o que eu digo para vocês é o seguinte: ele declarou em 2013 no jornal da Tribuna que ofereceram presentes para ele para apressar a negociação. Isso ele falou em 2013. Agora em 2014 eles nem sabiam de nada. Então o Odílio está com o nariz desse tamanho, nariz de Pinóquio, porque ele estava em 2011 na redução, a imprensa do mundo inteiro sabia da transação, só o Odílio não sabia. Só o Odílio não sabia. Só que ele se esquece que ele dá entrevista. Nós temos um jornal aqui. Eu tenho um jornal guardado. Ele dizendo que lhe ofereceram. Então eu estou perguntando para ele aqui no jornal, para ele dizer que presentinhos são esses e quem são essas pessoas que lhe ofereceram presentes. O senhor Odílio tem que vir a público e dizer isso. Não é mais fácil para ele continuar mentindo, porque essa diretoria, infelizmente, eles vieram falando tanto de transparência, mas tudo é feito com contrato, com cláusulas confidenciais, sigilosas. O que aconteceu com o Paulo Ferreira é um exemplo, também está aqui no jornal. Paulo Ferreira foi inquirir ele sobre a multa do se o Santos conseguir 100 mil sócios, e foi ironizado lá no conselho, foi maltratado lá no conselho. Paulo Ferreira tem história no Santos, como muita gente aqui tem história no Santos. Então não poderia ser tratado dessa forma. E foi informado que a multa foi retirada do contrato. Sabe por que a multa foi retirada do contrato? Porque nós, da Associação Sempre Santos, denunciamos isso por várias vezes, no programa do Armando, na televisão, nos nossos jornais, nas nossas reuniões. Só que eles não deram publicidade. Quando o Paulo Ferreira questionou, ele disse: "Senhor, não veio na reunião." Como não veio? Eu estou sempre aqui. Por que eles não deram publicidade? Porque eles fazem tudo às escondidas. Como eles viram que a multa era absurda, foi mais fácil, entendeu, ficar calado. Não vamos falar que nós erramos. Eles ficaram quietinhos. Então essa situação, como a forma que eles tratam os conselheiros, poucas vozes que nós temos lá no conselho, quando tentam perguntar, quando tentam saber o porquê, eles são ironizados, são maltratados. E muitos com história do Santos Futebol Clube. Outra matéria aqui é que eu estou perguntando: cadê a voz do conselho? Sabe por que eu estou perguntando isso aqui? Porque o conselho tem obrigação e dever, caso esse conselho gestor não tomar nenhuma medida judicial para buscar os prejuízos do clube, o conselho tem a obrigação de fazê-lo, baseado no artigo 45, letras N e N do Estatuto Social do Santos Futebol Clube.
É obrigação do Conselho. Por que esse Conselho Gestor não vai fazer nada? Porque o artigo 27 da Lei 9.615/98, que é a Lei Pelé, combinado com o parágrafo 11 da mesma lei, e o artigo 50 e 1017 do Código Civil, fala-se de gestão temerária. O que é gestão temerária? É o que eles estão fazendo. Então o senhor Odílio participou da transação em 2011 e participou da venda do Neymar em 2013. Ele não vai entrar com uma ação cobrando prejuízo contra ele, porque ele estava nas duas. E alguns membros desse conselho gestor também estavam lá. Então, já que eles não vão fazer isso, porque cabe uma ação de ressarcimento, houve prejuízo para o clube e isso está declarado publicamente. Então caberia ao senhor Odílio fazer essa ação, impetrar essa ação, mas ele não vai fazer ação contra ele mesmo e ele responder por patrimônio pessoal dele. Todos esse conselho gestor, todos eles vão fazer parte da lide, da ação. Eles vão ser réus nessa ação, mas eles não vão fazer isso. Aí cadê a voz do conselho? O conselho, já que o conselho gestor não faz, é o conselho deliberativo que tem que fazer. E o conselho deliberativo tamparam a boca. Os que querem falar lá, eles tampam a boca. E eles não fazem nada porque eles têm compromisso com essa administração. Então o que tem que ser feito? Esse conselho tem que usar, entendeu, das suas atribuições, entrar com uma ação e trazer para o polo passivo da LIDE todas as pessoas que participaram da redução do contrato do Neymar em 2011 e das que participaram da venda do Neymar em 2013, porque os prejuízos para o clube foram grandes e o Conselho tem a obrigação e dever de fazer isso. Agora, se eles não fizerem, com certeza nós vamos fazê-lo, porque nós vamos chegar lá e vamos trazer os conselhos também o polo passivo da ação. Por quê? Porque eles também se mostraram inertes. Eles se mostraram, para nós está tudo bem, eles estão calando, sabe? Eles estão querendo tampar o sol com a bandeira. Eles estão coniventes com a situação. Então, baseado na legislação, que é gestão temerária, esse artigo da Lei Pelé, o artigo 27, ele é um clone da Lei de Responsabilidade Fiscal. O que é a Lei de Responsabilidade Fiscal? Os prefeitos e governadores não gastem mais do que arrecadam. Então o artigo 27 ele vem que nem uma luva para a Lei 9.615/98, que é a Lei Pelé. Para quê? Para cobrar os maus gestores. E hoje, o Santos tem 9 pessoas. Esses 9 têm que ser trazidos para o polo passivo da ação. Eles são responsáveis pelo que acontece no clube. E nós temos que passar isso, essa mensagem. Eu coloquei essa matéria no jornal porque eu achei de grande relevância, sabe? Porque nós estamos aí com o conselho omisso. O conselho gestor e os nossos conselheiros, o conselho deliberativo, são omissos. Eles vão destruir o clube. Esses caras, eles estão ilúcidos. Eles estão criando um buraco financeiro dentro do clube que vai ficar difícil, vai ficar complicado para a próxima administração. O que eles estão fazendo é uma coisa ilúcida e nós temos que tomar cuidado. Isso é um ato insano que estão fazendo dentro do Santos Futebol Clube. Eu queria falar para vocês também, estou quase no final. O Santos, eu também tomei conhecimento agora que a dívida do futsal do Santos está em quase 4 milhões. E que eles já penhoraram, já entraram na justiça, já ganharam em primeiro grau, e o juiz já liberou, eles conseguiram penhorar 500 mil reais dos cofres do Santos, e o juiz liberou o levantamento desse dinheiro. Vocês lembram do futsal? Então hoje o Santos tem futsal uma dívida de 4 milhões. Então, tem muita coisa errada, muita informação. Por isso que esse negócio de urna eletrônica, eles estão com um projeto aí que eu quero falar para vocês, de fazer a eleição via internet. O americano que é, se você falar hoje, tudo que é moderno, está nos Estados Unidos, sai de lá, que é o inventor da informática, ele não usa urna eletrônica e muito menos internet. É urna no papel, cédula. E há no Estatuto do Santos um artigo que permite que a eleição possa ser feita via internet. E se isso acontecer,
nós não podemos deixar acontecer. Se isso vier a acontecer, vai haver fraude, com certeza. E nós temos que tomar muito cuidado sobre essa situação. Nós já estamos trabalhando nos bastidores, a diretoria aqui, nós estamos já estudando o que nós vamos fazer sobre essa situação. Porque nós não podemos permitir eleição via internet e nós estamos também querendo acabar com a eleição eletrônica. A eleição tem que ser urna, porque se der alguma coisa, vamos botar os votos de novo. É uma chance que nós temos. Então eu acho que podem ficar sossegados, que nós estamos trabalhando para ver e vamos passar para vocês o que nós vamos fazer. Mas nós não vamos ficar inertes de mãos amarradas. Nós não podemos permitir que essa turma que está aí destruindo o clube, entendeu? Venha realizar uma eleição dessa forma. Boa noite a todos, são as três peixeiras. Gostaria só de cumprimentar o presidente Amado pelos fundamentais esclarecimentos que ele acabou de nos passar, de tudo aquilo que está sendo feito, e cumprimentar cada um dos senhores, porque a Santos sempre Santos só vai ganhar a eleição, porque os senhores estão fazendo um trabalho maravilhoso, individualmente, com os seus amigos, companheiros, no dia a dia. Esse é o trabalho que vai fazer ganhar e voltar para o Santos Futebol Clube, para que o Santos Futebol Clube volte às suas origens de formação de craques, de formação de talentos, como é a nossa história. Está aí a prova do Santos com seus meninos, com o Giovanni, com o Gabigol, com o Gustavo Henrique, Stephanie Yuri, e que são nossos, da nossa filosofia histórica, com essas histórias apavorantes, angustiantes, humilhantes, de goleada de 8-0 e principalmente com essa vergonha dessa transação do seu Neymar. É isso. Eu gostaria de conclamar, acompanhando o esclarecedor discurso do presidente Amado, com esse trabalho maravilhoso que está sendo feito, graças a todos vocês. Não é ele não sou eu, não é Miltinho Teixeira, nós somos apenas o botão da tomada, mas quem vai acender, quem coloca são vocês. Eu tinha mais um assunto para falar, referência das eleições. O Amado colocou uma coisa, ele pensou, que é o processo eleitoral. Nós não temos nada, em tese, contra a votação eletrônica da Justiça Eleitoral Federal. Por quê? Porque lá existe um poder judiciário independente que vai e que realiza as eleições. Mesmo assim tem quem não gosta, ninguém está acusando nada. Mesmo assim tem quem discorde e acha que o americano não faz, que também não deveria fazer. O nosso caso é muito mais grave, porque quem é que vai realizar as eleições? Eu vou realizar a eleição na minha casa, com o meu produto, com o meu pessoal, para ver se alguém vai vir aqui. Não, gente, é de inteligência primária. Os caras, eles vão organizar a eleição, vão fazer, vão apurar, depois vão chegar para nós e vão dizer, olha, vocês tiveram 15% dos votos? Pô, isso não cabe. A não ser que viesse uma empresa de fora, mas mesmo assim não tem sentido. Faz na cédula, como nós sempre fizemos, nós vamos ganhar na moral, na cara, rabo erguido, de cara limpa, que é o que eles estão com medo. Eles são especialistas, tanto que isso que o Amado falou, que mostrou para vocês no jornal, foi um escorregão, minha maneira de ver, do que o seu Luiz Álvaro fez. Ou seja, eles tiveram, sei lá, quantos por cento, 78% dos votos e anunciaram 83%. Porque com isso eles aplacaram o pessoal que vinha, e até mesmo capeta sem muita motivação, sabendo que os caras iam aprontar. Porque eu tenho a cópia do contrato do Neymarzinho de 2008, que o irmão do Miltinho Teixeira, o presidente Marcelo Teixeira, nosso eterno presidente, fez, e já naquela época a multa era 30 milhões de euros. Em 2008, a moleque tinha 14 anos, não sei, nós estamos para 6 anos. 16 anos. Tinha 16 anos, porra. Naquela época já estavam protegendo o menino, agora vão os caras de vem com 17? Porra, o que é isso? Será que
que nós estamos vivendo num planeta em que só tem idiota? É um absurdo. Aí, esse moço está prestando o maior desserviço da história de um santista e de santista. O presidente do Barcelona, por muito menos, pediu, renunciou, porque os caras foram lá e... Como é que é? Que porra é essa? E ele não, renunciou. E foram lá correndo e depositaram 13 milhões de euros a título de imposto apagado que mandou de dinheiro. Pô, e nós estamos aqui vendo avião pra lá, avião pra cá, e o cacete a quatro, e esses caras não fazem nada. Mas o presidente Amado falou hoje de uma decisão cirúrgica, do ponto de vista jurídico. Eles não vão fazer nada. Por isso que é fundamental que nós tomemos o santo. Por quê? Porque eles não vão mover uma ação em que eles são os réus e vão responder por patrimônio pessoal. Inclusive do Conselho Deliberativo, que foi conivente, que é cúmplice de tudo isso que está acontecendo, pelo porquê? Para chegar lá e pegar a carteirinha, ir para social, e que aquilo é uma instituição de todo o povo de Santos, que tem 102 anos, nós vamos fazer agora. Aquilo não é meu, não é dele, não é dos senhores, é do povo, é da história de Santos. E nós temos o dever de encaminhar, cuidar, de zelar, porque tem muita gente boa, que inclusive nem santista tem, Santos vive, e que é apaixonado pelas glórias e pela história do nosso Santos Futebol Clube, por aquilo que ele nos dá de alegria quando a bola rola, naquela negrada da década de 60 entrar em campo. Aquilo tem um sabor, tem um amor, né, de todo esse pessoal que trabalha com amor pelo Santos Futebol Clube, e nós vamos reviver. O mundo, a história é feita assim, gente. É feita de canalha, mas de tempos em tempos vem a depuração, porque isso é democracia. A democracia, ela é autodepurativa, e com eleições, com renovação, a coisa vai se renovando. Muito obrigado a todos, boa noite, desculpe as alterações. Boa noite a todos, presidente Amado, Ângelo, todos os amigos, toda essa nação santista aqui reunida nesta noite. E primeiro eu quero cumprimentar a toda a diretoria pelo empenho, pela dedicação, pelo trabalho que vem sendo realizado em apontar as críticas e os erros de uma forma construtiva, de uma forma bem intensa perante a mídia local, a mídia regional e a mídia estadual. Isso é de suma importância para que o torcedor e associado tenha conhecimento das barbáries que estão ocorrendo dentro do nosso clube. E de uma forma bem rápida dizer sobre a minha insatisfação com o que acontece na atual gestão do nosso futebol clube. Começo a dizer que comitê de gestão em clube de futebol não funciona. Por que não funciona? Por uma série de motivos. Em primeiro, porque cada um dos que estão ali formando este comitê de gestão, eles foram indicados por uma questão política, e não pela questão técnica e pela habilidade e capacidade que cada um possa desempenhar. Este é um motivo. O segundo motivo, que cada um que está ali tem também a sua trajetória de vida, uma trajetória de sucesso, sem dúvida alguma, mas é uma trajetória que foi construída por um meio meramente individualista. Portanto, não existe aquele consenso na hora de tomar as decisões de forma colegiada. Em terceiro, porque naturalmente existe uma ambição interna nos membros do comitê de gestão para ascender à diretoria executiva. E o principal motivo, que já está mais do que provado, é pelos resultados que nós estamos tendo dentro e fora dos gramados. Um time que é excelente, ora vai bem, ora vai mal. Graças a Deus estamos numa situação privilegiada no campeonato. Nós não sabemos até quando permaneceremos dessa maneira. E fora dos gramados, o mais absurdo é que essa diretoria está comprometendo o futuro do nosso glorioso Santos Futebol Clube com as ações que estão sendo tomadas de forma administrativa. Por isso, nós conclamamos a cada um de vocês para que neste momento possamos nos unir, chamar as pessoas para fortalecermos este grupo ainda mais e disputarmos as eleições ao final do ano que vem de uma forma
um grupo competitivo, e nós vamos entrar para disputar, para tentar fazer parte do conselho, não. Nós iremos disputar para ganhar essas eleições. Muito obrigado. Sou radialista, humilde radialista, Luiz Santos, e quero dizer para vocês que toda reunião que eu venho com um otimismo muito grande do trabalho que está sendo feito, que mesmo as notícias que eu acabo verificando ao longo do dia a dia do Santos conseguem me desanimar. Mas eu posso dizer para vocês que eu participei da última reunião do Conselho Deliberativo e realmente eu pude perceber que situação lamentável, eu como torcedor do Santos, amante do Santos Futebol Clube, que situação que o clube está. Uma reunião do Conselho que durou 4 horas e uma reunião do Conselho que me fez vir aqui para trazer algumas informações importantes para vocês. A primeira, eu vou começar pelo fim. É uma diretoria tão ardilosa, que eu comparo a igual uma barata quando ela é cercada no campo, né? E mesmo sabendo que ela é de tamanho menor, ela arruma um jeito de escapar daquela situação. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque eles já se reuniram, já esquematizaram qual é eles já sabem que aquela maioria eles já não tem mais. Reunião do Conselho hoje, o Conselho está todo fragmentado. Então eles já têm a estratégia. A estratégia deles é a seguinte: é ganhar esse Campeonato Paulista, foi direto ao assunto, ganhar esse Campeonato Paulista, porque eles sabem que torcedor é resultado do campo. E que o Amado falou com propriedade, é essa eleição pela internet, para votar morto, para votar ressuscitado, para votar devedor, para votar gêmeo, para votar alma penada. Então o plano deles, começando pelo final, o plano deles é isso. Eles já sabem que hoje o Conselho está fragmentado pelo menos em 4, né? A situação em 4 fragmentações. Eles já têm noção, eles não vão mais bater em cima disso. Eles já têm noção que mesmo que eles ganhem a eleição, o Conselho eles não vão ter mais. O Conselho está fragmentado. Isso é nítido na reunião. Então eles já têm essa estratégia do seguinte: vamos focar para ganhar esse Campeonato Paulista, enrolar no Campeonato Brasileiro, tentar fazer uma gestão do Campeonato Brasileiro e bater o pé para a eleição da internet. Mas nem eleição para síndico de prédio você pode mandar uma representação por internet. E digo para vocês, eles já sugeriram em fevereiro, perdão, acho que foi antes do carnaval, olha, 7 meses antes, uma comissão para tratar da eleição. Ou seja, eles já querem fazer aquela tentativa de bater na tecla. Não, vamos bater na tecla agora, a eleição da internet. Com a desculpa do quê? Pasmem, não com o projeto que nós fizemos de ampliar os associados. O Santos hoje tem associados com legitimidade para votar mais de 50 mil pessoas. Não temos condições estruturais, quando todo mundo sabe que a eleição, bom, graças a Deus é melhor do que a do Corinthians. A eleição do Corinthians decide com 1.600 votos para o presidente, né? Mas sabendo que a eleição, claro, agora com toda essa mobilização, mas não vai passar de 10 mil pessoas. A gente quer trabalhar que isso mude. Então olha que absurdo que a história que eles já querem começar a contar a partir de agora. Eles já querem essa comissão. Agora, quem é que vai escolher essa comissão? O conselho? Quem é que está no conselho? A maioria deles. O outro absurdo, grande propriedade
vice-presidente falou, quando abriram a apresentação da negociação do Leandro Damião, outra grande vergonha. Como pode, senhores, se você pegar uma pessoa humilde, que ganha um salário mínimo, um piso de categoria, e perguntar para ele se ele acha certo ele comprar alguma coisa e comprometer o dinheiro dele de 2016 e 2017, ele vai falar que isso não é prudente. Como pode uma diretoria se comprometer um volume de dinheiro tão grande com receita da qual eles nem sabem se vão estar legitimados pela vontade do associado? É o maior absurdo. Isso é o maior absurdo. Vou encerrar minha participação aqui. Passei essa informação da reunião do Conselho para vocês. E tinha outros tantos absurdos. Concordo com o nosso presidente. É impressionante a falta de respeito do Paulo Ferreira e outras pessoas que têm um nome na história do Santos, numa reunião, sendo caçoados, que me desculpe, conselheiros eleitos, jovens, que não têm a mínima noção da história que essas pessoas têm no Santos Futebol Clube. Eu vou deixar aqui a minha sugestão encerrando o seguinte: parabenizar você, a associação, por todo o trabalho, junto comigo. O jornal é importante, mas olha, tá difícil de ver um jogo na Vila Belmiro, porque o que tem de nego montando associação com camisa e pedindo para você entrar, eu conto aí de 5 grupos. Todo mundo agora é oposição. Tem o dissidente do dissidente. Já estão na 3ª geração. É o dissidente do dissidente. Então eu acredito o seguinte, que nós passamos por um período que a gente sabe, o Brasil só começa o primeiro ano depois do Carnaval. Se o conselho de gestão fosse bom, todas as empresas teriam um conselho de gestão. Empresa e instituição que funciona, a gente confia um presidente com competência, eleito pelo voto, e quem manda é ele. Obrigado, irmão.